Olá para todos os produtores e produtoras rurais que nos ouvem. Estamos iniciando mais um podcast AgroTalk, o podcast agro da Climatempo. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina e, por isso, a pecuária tem grande relevância na economia do país. É um dos grandes pilares econômicos do Brasil, empregando mais de 1,5 milhão de pessoas dentro da porteira. Oferece carne de qualidade a preços acessíveis para um país de 207 milhões de habitantes e gera excedentes exportáveis que chegam a mais de 170 países. Para falar um pouco sobre a pecuária brasileira e a sua importância, o meu convidado de hoje é Tiago Carvalho, professor da Unesp, da Exalc-USP e pesquisador da CPEA. Tiago, é um prazer receber você aqui no AgroTalk. Olá, Ângela, tudo bem? Um prazer é meu, é uma honra, né, poder participar desse projeto, né, junto com os amigos aí do AgroTalk, Climatempo. Então, para mim vai ser um prazer aqui poder passar um pouquinho de conhecimento, experiência, né, e contribuir ainda mais para o agronegócio brasileiro. Tiago, conta um pouco para os nossos produtores rurais sobre a sua carreira, como que você entrou no agronegócio? Muito bom. Sou de Piracicaba, sou piracicabano, ou melhor, o caipiracicabano, né? Então, o piracicabano, ele tem uma relação muito grande, independente da Exalc ou não, mas com o campo, né? A gente tem uma tradição na parte de cana, as usinas de cana, principalmente, mas essa relação sempre existiu, né? Aqui em Piracicaba, desde que eu era pequeno, mas até mesmo com a minha família. Tem alguns tios que são agrônomos, né? Eu sempre tive essa vontade de participar nesse processo de gestão, de administração, mas sempre olhando o lado rural. Então, em 98, na decisão do que fazer, eu me lembro, vou para São Paulo estudar administração e economia, né? Apareceu um curso na Exalc chamado Economia Agroindustrial, né? E eu me pendi para cá. Então, realmente, eu falei, eu quero estudar administração e economia e vou focar no agro, né? E aqui na Exalc não tinha, era agronomia e engenharia florestal. Então, apareceu esse curso, eu entrei aqui, né, na Exalc em 99, né, formado em 2002 em economia agrícola, na época o curso chamava assim, e desde então eu permaneci no meio, podemos dizer, da universidade, no meio acadêmico. Fiz meu mestrado, né, em economia aplicada também, vinculado, né, aí demanda de carne, mas principalmente o agro. 2012 fui para São Paulo estudar na FEA, fazer administração de empresas, mas também com o trabalho vinculado ao crescimento das indústrias agro, principalmente frigorífico de carne bovina, suína e de frango. E nesse meio tempo, todo esse meio tempo de 2002 até os dias atuais, eu estou como pesquisador do CPEA, passando pelas cadeias de proteínas, suínos, frango, ovos, leite, custo de produção de grãos e pecuária, o indicador do boi gordo. Então, minha vida realmente, podemos dizer, de 20 anos para cá, foi muito vinculado nesse ambiente agro. Já tinha aqui em Piracicaba, né? A família tinha um sítio, mas nada de produção, mas sempre tive esse pé no agro e a minha formação dessa maneira. De 2010 para frente, principalmente em agosto de 2010, completando 10 anos, me tornei professor de MBA em agronegócio com as cadeias produtivas, né, aqui na Exalc. E também de 2 anos para cá eu sou professor da Unesp, na cadeia de administração e economia rural. Então, estudando, continuando sempre a estudar. Sou estudante também, estou fazendo um mestrado um MBA em marketing. Provavelmente eu vou focar em marketing rural. Eu acho que a gente precisa mais pessoas falando do rural. Então, a minha escolha foi vinculada ao meio agro. Então, eu estou por aí, trazendo conhecimento, né, continuando a estudar o agro. Eu acho que isso é importante e sempre focado em pecuária. Essa é um pouquinho da minha história. Muito bacana. Eu compartilho com você algumas coisas que você disse, porque eu sou jornalista de formação e agora estou me especializando também ainda mais em agro. O agro sempre esteve presente na minha vida, trabalho com previsão do tempo, agro, e
esse MBA da Exalc USP realmente deixa a gente assim, muito entusiasmado para se capacitar e entender melhor sobre o agronegócio brasileiro. Tiago, por que a pecuária hoje é tão importante para o país? É uma boa pergunta, Ângela. E eu acho que muitas das respostas a essa pergunta você fez a sua introdução. A gente está falando, começando pensando no mercado em si. A gente está falando de um país que produz bastante para o mundo todo e produz bastante para o mercado doméstico. Então, se a gente pensar, o primeiro grande ponto, segurança alimentar, fantástico. A gente tem as grandes questões, a gente vai discutir, bater um papo aqui com vocês, a questão de sanidade, controle sanitário, a questão de doenças, mas a gente tem um produto altamente saudável produzido pelo Brasil. Então, a gente tem volume, qualidade, e esse é um grande ponto, tá? Porque o alimento, a gente tem que sempre lembrar que quando eu tenho uma produtividade ou uma produção grande de alimento, isso é um bom efeito em termos econômicos. Controle de inflação, abastecimento da população, a questão da alimentação em níveis de pobreza. Então, isso é um ponto importantíssimo. Segurança alimentar, eu colocaria, talvez, não como o primeiro, mas um dos mais importantes. Agora, geração de emprego dentro da porteira e fora da porteira. A gente tem dentro da porteira mais de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas trabalhando vinculados com a pecuária, sem contar a indústria de insumos, a indústria de distribuição, a indústria frigorífica, até mesmo o varejo, que depende da compra de carne açougue, as boutiques de carne, assim por diante. Então, a geração de emprego e, posteriormente, geração de renda, geração de divisa para o Brasil. Então, a gente tem diferentes pontos em questões sociais, questões econômicas, e aí eu colocaria um gancho até na questão ambiental. A gente discute muito, e está muito nos últimos 2 anos, principalmente por causa do novo governo, né? Tem a questão da Europa, etc., falando que a gente desmata a Amazônia. Tá, a gente pode discutir esse ponto, né? A gente tem que lembrar uma coisa que muitas vezes não fala, que a pecuária, ela ajuda, sim, no bioma ambiental mesmo. E se a gente pegar o bioma Pantanal, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês que estão nos ouvindo, se não tivesse a pecuária, a vaca, o boi, o bezerro, o boi magro, que seja, para comer aquele pasto que seca depois das chuvas, realmente aquilo lá ia ter incêndio todo ano, por causa da secura. E agora, o boi, o animal, ele ajuda, sim, nesse processo aí de não ter queimada e não prejudicar solo, ambiente, assim por diante. Então, a gente tem aí os pilares da sustentabilidade, a importância da pecuária no social, geração de emprego, geração de renda e divisa, tá? Que está vinculado com o econômico, aí formação de políticas públicas, segurança alimentar para todo mundo, e também a questão ambiental, né? De novo, falando um pouquinho do ambiente, só para a gente encerrar essa parte de falar muito do ambiente, mas a gente tem o pasto no Brasil, a gente vai falar muito de pasto. E o pasto, muitas vezes, ele sequestra o carbono lá. O pum do boi, que muitas vezes a gente é criticado, mas a gente tem um balanço positivo. E isso favorece. Então, a gente produz a pasto, a gente tem uma condição ambiental favorável, temos boa produtividade, geramos emprego, geramos carne barata para o mundo. Então, está aí a importância. E vale lembrar, pecuária também é importante porque, além de produzir carne, ela é um subproduto para N indústrias, indústria farmacêutica, a indústria de embalagem. Então, eu acho que a pecuária tem uma importância que já veio antigamente do transporte, né? Eu falei de Piracicaba, a gente tem muito engenho aqui, tinha muito engenho de cana. O boi gordo era, o animal, a pecuária era usada, né? Transportar, mas também para girar o moinho. Então, passou desse processo de animal de transporte, moeda de troca. Na década de 80, a gente tinha aí uma inflação muito alta, então o boi era a moeda de troca, no Brasil principalmente, e hoje a gente tem uma atividade que gera divisa, gera emprego. Então, eu acho que a pecuária é importante por N fatores. Muitos dos que estão ouvindo a gente, Ângela, vai falar, o Thiago não falou aquilo, tem N situações. Eu acho que isso que é o bacana. A pecuária é importante por causa disso. A bovinocultura, né, brasileira é uma atividade bastante antiga no país, tanto
quanto o café, né? O café teve até uma sala especial no Ministério da Agricultura, lá desde quando, lá atrás, na época dos portugueses, porque o café sempre teve também uma grande importância e relevância para o Brasil. A pecuária, a gente observa que ela vem crescendo ano a ano, a gente vem enfrentando grandes desafios, no caso dos pecuaristas, legais, mas eu queria que você voltasse um pouquinho no passado para a gente traçar uma análise para chegar nos dias atuais e entender essa expansão da pecuária brasileira. Muito bom, é uma pergunta importante para a gente entender esse dinamismo que a gente vem acompanhando. Você bem disse, eu disse agora há pouco, que a pecuária é uma atividade, podemos dizer, antiga, mas ao mesmo tempo que ela é antiga, eu posso dizer com toda certeza, ela é nova. Como assim, Thiago, ela é nova? Tá, vamos voltar na década de 70 que seja. Ô, Thiago, mas já está falando de 50 anos. Para mim é novo no sentido que da evolução, a pecuária é uma atividade de longo prazo, tá? E quando eu digo novo, por quê? A gente vem observando cada vez mais um dinamismo, né? O uso de tecnologia, taxas de crescimento, mas muito mais recente. Eu estou falando algo em torno de 15 anos, tá? A gente já vai discutir isso mais para frente, tá? Mas vamos traçar como que a pecuária se deu no Brasil. A pecuária era um artigo que era utilizado, sim, para o consumo, mas também era um artigo de moeda de troca, como a gente falou, animal de trabalho, girar moinho, assim por diante. A gente tem lá no final, lá na década de 30, 40, 50 para cá, a entrada de muitas empresas internacionais como alternativa à carne argentina, que virou um bem de luxo, virou muito cara, e as empresas, principalmente inglesas, norte-americanas, opa, tem o Brasil, não tem um rebanho padronizado, não tem um animal que a gente aprecia, mas ele tem um volume muito grande. Então, começou a chegar muitas empresas aqui no Brasil, principalmente de 50 para frente, né? Aí você tem as empresas trazendo tecnologia, ainda que rudimentar, mas trazendo um dinamismo para o mercado, e aí a gente começa a observar um processo de evolução da nossa pecuária. A gente tem a chegada do Nelore, que é podemos dizer, a referência da pecuária brasileira, o animal rústico, o animal do cerrado, produtivo, se adaptou ao Brasil. Muitas vezes a gente tem pessoas que falam, nossa, o Nelore veio lá da Índia, o Nelore não é brasileiro? Realmente, quem não interessa? Não, o Nelore veio de lá, mas ele se adaptou tão bem que ele representa a pecuária brasileira, o Nelore, né? O zebuíno, podemos dizer assim, a raça zebuína. Agora, a partir de 70 que o Nelore chega no Brasil, é a partir de 70 que a gente começa a ter a introdução do sal mineral mesmo. Isso daí não era comum no Brasil. A gente tem no passo um déficit aí da questão do mineral, se a gente comparar um pouco com a Argentina, mas que seja os técnicos que vinham de fora, principalmente os europeus, o gado precisa de um mineral para ganhar mais peso, assim por diante. A gente tem essa grande questão. A parte de sanidade, a gente começou a controlar efetivamente de 80, 90 para cá. A própria braquiária, criada lá pela Embrapa, que é uma empresa importantíssima em termos de desenvolvimento e propagação de tecnologia, de pesquisa, final da década de 70, ou seja, eu falei que ela é longa, as empresas vêm na década de 50 para cá, aí 70 começa uma pecuária, aí eu estou falando já no final dos anos 90, dos anos 70, e aí a gente entra numa década perdida, a gente tem um Plano Real 94, tá? Porque você misturou produção de pecuária com todo esse processo. Tem dois grandes movimentos que a gente precisa entender até que deram o gás para a pecuária, isso é importante. A gente tem o processo da ditadura, tá? Antes que alguém fique bravo comigo, por favor, não é isso que eu quero dizer, é que a gente teve um processo de 64 para frente que a ditadura fez o quê? A ditadura meio que fechou o país, tanto que as empresas internacionais que aqui estavam saíram, porque o governo protegeu o mercado, tanto que deu... Aí a gente viu o crescimento muito forte na bovinocultura da Sadia, do frigorífico Bordon, aqui em São Paulo, da família Bordon. Foi o grande crescimento por causa de incentivos. A gente teve os incentivos, muitos militares, muitos de São Paulo, Paraná, Minas, iam para o centro-oeste, para o norte do país, para realmente demarcar,
região e ganhavam terras, se produzissem, se comprassem, tinham umas condições assim para realmente desenvolver o interior. Então, a ditadura militar promoveu essa transformação, década de 70, criou as transnacionais brasileiras, aquela coisa de campeã nacional, multinacional, na época era chamada das transnacionais, criaram os grupos regionais nossos. Então, houve um desenvolvimento, tá? Tanto que o crédito rural, né, o crédito agrícola, perdão, tinha taxa de juros negativa na década de 70, né? Eu tive alguns grandes mestres, professores, o professor brincava com a gente, falava, ó, pessoa rica nos dias atuais ou ele vem de uma família, tem uma herança, ou ele casou com uma pessoa de uma família rica, ou ele era produtor rural na década de 70, porque ele tinha juros negativos. Então, isso ajudou também o desenvolvimento, a interiorização, o crédito subsidiado do governo e também as empresas nacionais. Isso foi importante, legal. Só que a gente teve o processo de crise do petróleo, onde parou com toda a economia mundial, deu crise mundial, e a gente entra na década perdida, na década de 80. Diferentes planos, cruzado novo, cruzeiro, e a gente tem o estigma da inflação, né? O fantasma da inflação. E o que começa a acontecer? Os preços totalmente fora de controle, e eu tinha um produto que era reserva de valor, ou melhor, a gente tinha 3 produtos reserva de valor, que eram o quê? A terra, que até hoje é uma reserva de valor, cada vez mais diminuindo esse poder, porque a gente precisa produzir, tem um custo alto. A terra é reserva de valor. A linha telefônica, para quem está ouvindo, né, a turma um pouco mais antiga, mais experiente, né, Ângela? Vocês vão ficar bravos comigo. Mais experiente, eles vão lembrar disso. A linha telefônica era muito cara. E, por fim, o boi gordo. O boi gordo era uma reserva de valor, tinha muita liquidez. Tanto que, se você chegasse num banco, numa corretora, para comprar, eu quero investir meu dinheiro, comprar ação que seja isso, fala, nós vamos comprar ação XYZ e nós vamos comprar boi gordo. As corretoras tinham criação em diferentes partes do país, o quê? Porque tinha muita liquidez e o boi gordo, o preço do boi gordo acompanhava a inflação, então ganhava-se muito dinheiro. Aí que vem a gente entender um pouquinho, o rei do gado, o pecuarista é coronel, o pecuarista rasga dinheiro. Era aquela década de 80, que foi perdida para o Brasil, mas eu tinha o começo da evolução da pecuária brasileira de 70, o boi gordo, liquidez, reserva de valor e acompanhando a inflação, então isso inflou. Legal, esse foi até o momento. Aí tivemos toda a quebradeira, governo Collor, acabou a ditadura lá em 85, aí teve o governo Sarney, né, Tancredo Sarney, Collor. Aí o Collor, impeachment, e o que acontece? Vem um novo governo que montou o Plano Real. Aí já tem o Plano Real, controle da inflação. Aí eu tenho uma quebradeira generalizada de frigorífico, tá? Porque não tinha controle financeiro. Muitas vezes ele ganhava dinheiro na especulação da inflação, do custo, da receita, assim por diante. E você estabilizou o preço. Estabilizou o preço, você vira para uma pecuária e fala, você precisa produzir mais. Porque não tem mais preço de inflação. Você não vai ganhar mais dinheiro na inflação. O seu boi, ele não pode mais viver 10 anos. Porque você não tem esse giro da inflação. Porque era muito comum, o preço está ruim, daí dava um pico de inflação, ele vendia, com o boi ele comprava um monte de coisa. E, evidentemente, a gente deu um grande salto, mas eu tinha especulação de terra. Eu vendia um boi e vendia uma área aqui de 100 hectares em São Paulo, eu comprava 1.000 em Mato Grosso do Sul, comprava 10.000 no Mato Grosso. Concordo que não tinha infraestrutura nenhuma. Então, a pecuária ela teve muito ligada ao desenvolvimento econômico, aos planos econômicos, mas de 94 para cá, daí eu falo de 25 anos para cá, isso mudou. A necessidade de eu tecnificar. Então, a pecuária jovem, a pecuária recente do que a gente fala, é uma pecuária que está usando genética, está usando sanidade, está usando cada vez mais uma nutrição por etapa de vida, por etapa, período do ano, por causa de condições climáticas, um proteinado, um confinamento, um proteinado nas águas, na seca, assim por diante. Então, eu tenho uma nova pecuária, sim, uma pecuária que
eu preciso ter mais arrobas, mais quilogramas por boi e também por área, porque eu tenho a competitividade. Ao mesmo tempo que a pecuária foi subindo, a pecuária que ficou era a pecuária da década de 80. Ah, pecuária de inflação. Aí chegou os canaviais. Principalmente, eu estou falando em São Paulo, os canaviais aqui, grãos Sul, Paraná, empurrando Mato Grosso do Sul, MT, Triângulo, Minas, começou a empurrar a pecuária. Daí a pecuária começou a ficar uma atividade cara e foi começar a buscar atividade, uma terra mais barata. Então, a pecuária, ela parou um pouquinho no tempo, a década de 80, 90, ela tomou uma pancada da inflação, muitos pecuaristas começaram a deixar a atividade e realmente ela se viu na necessidade de começar a melhorar. Então, esse é o histórico da pecuária, com várias nuances de raça, genética, mas também o aparecimento, a derrocada de indústrias frigoríficas, o mercado externo, a questão de aftosa, tudo isso nesse meio tempo, sem contar, de 94 para cá, a gente teve uma mudança drástica da economia, na política, na renda, tá? E até mesmo a tecnologia. Hoje a gente fala de um celular controlando o peso do animal. Antigamente eu não tinha isso. Antigamente, o comprador de gado subia do sul do país, chegava em Goiás, tudo encapuzado, para falar aqui, ó, tá vindo uma frente fria lá, viu? Melhor vender seu gado, que você não vai ter mais alimento, porque vai ter passo ruim. E o pecuarista não tinha o celular para falar, ele acreditava. E não vinha frente fria nenhuma. Parece uma piada, mas acontecia isso. Você tinha os compradores de gado subindo e chegava, ó, tá chegando a frente fria, então é melhor vender porque você não vai ter passo. Então, mudou. Hoje é um ambiente de gestão e de informação. Então, a pecuária passa por isso. E realmente, nesses anos aí, ela sempre se reinventou. E isso que é o bacana. Sim. A minha fala parece uma fala de crítica, mas não, a gente está traçando um cenário, mas é uma atividade que vem se reinventando e vem buscando espaço. Isso que eu acho bacana. E para a gente falar dessa pecuária, né, que passou por várias transformações, né, através de décadas, a gente tem que falar também sobre a terra, a geografia do local, a topografia, tipo de solo e custo de produção para a forragem do gado, né? A valorização da terra hoje, ela é diferente do passado. Os dias atuais, a valorização da terra nos dias atuais é diferente. Então, a preocupação também com esse manejo do solo para o gado é muito importante. Então, eu queria falar um pouco sobre esse custo de produção de forragem para o gado, como que funciona essa rotação de pastagem e se vale a pena adubar o pasto. Eu vou começar do final. Vale a pena adubar o pasto? Vale. O pasto, muitas vezes, é tratado como a grama. Ah, é a grama, a gramínea lá. Pode até ser uma grama, pode até ser uma gramínea, mas o que acontece? Eu tenho que... O produtor hoje, na verdade, o pecuarista, ele tem que olhar aquilo lá, o pasto, realmente como uma cultura. Como ele tem que olhar o feijão, como ele tem que olhar a soja, como ele tem que olhar o milho. Thiago, mas adubar é muito caro. O caro... para mim, é muito abstrato, Ângela, e produtores que estão nos ouvindo. Por quê? Realmente, eu sei a conta que eu estou fazendo, eu concordo que o fertilizante é caro, o adubo ele é caro, mas a partir do momento que você coloca o adubo lá, você sabe que você vai ter que produzir quilogramas de carne. O sojicultor, o agricultor, ele até fala que é caro, ele até fala que é muito caro, mas ele sabe, ó, eu vou ter que colocar, se eu não colocar, eu estou perdido. E eu vou ter que produzir tantas sacas ou tantas toneladas de produto para pagar a minha conta. O pecuarista não, o pecuarista fica no preço da arroba. E o preço da arroba, como o preço do milho, o preço da cana, o preço da batata, do algodão, ele oscila. Então, muitas vezes fala, eu não vou adubar porque o preço da arroba não está bom. Então, vale a pena adubar? Lógico que vale a pena adubar. Só que eu tenho a questão climática, e se não chover? Né? A questão do dólar, o dólar está caro, como que vai estar? Por isso que eu preciso fazer conta, por isso que eu preciso ter informação. Vocês têm um serviço, o Climatempo tem um serviço de informação fantástico. Vai gear, não vai gear, vai chover mais ou não, devo plantar agora. A tomar a decisão do produtor, mas vocês têm como informação. Tá? Sim, porque o clima ele impacta não só a agricultura, mas também a pecuária brasileira. Com certeza, e principalmente na produção dessa temática que você me perguntou, forragem. Então, vale a pena adubar? Vale, desde que eu tiver uma gestão da produção.
A gente vai falar dos pilares da pecuária daqui a pouco, eu vou retornar a isso. Mas um dos pilares é a produção. E dentro da produção, um dos pilares da produção é pastagem. E pastagem tem que estar bem rotacionada, tem que estar bem adubada, manejada, assim por diante, tá? Então é importante adubar. Agora, a gente está falando de um país continental, né? A gente tem o Pampa, que tem uma condição de pastagem muito próxima da Argentina, do Uruguai, e a gente está falando de um país tropical, uma região tropical, que é basicamente o Acre, o próprio Rondônia, o Pará, que tem um nível de umidade, calor muito interessante. Então, são coisas distintas, né? Então, vai diferenciar muito a questão que nem você mencionou, o custo de produção. Eventualmente, o custo lá de produzir a pastagem de inverno lá, a Zevém, no Rio Grande, no Santa Catarina, no Paraná, é totalmente diferente do Cerradão com a sua braquiária e até a composição de pasto no norte do país, pegando um Acre, pegando um Pará. Você consorcionar uma pastagem junto com uma leguminosa pode dar certo. Você buscar uma integração lavoura, pecuária, ou floresta, pecuária, ou ambos, ou os três, né? O trio, integração lavoura, pecuária e floresta, pode ajudar no manejo. Então, a gente tem diferentes pecuárias, a gente tem diferentes tipos de passagem, então a gente tem diferentes tipos de custo, tá? Temos custos para quem investe mais numa irrigação, numa adubação, realmente o custo é maior. Não quer dizer que eu vou ter uma margem menor. Eu posso ter um custo maior desde que eu tenha realmente uma produtividade maior, tá? Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho a ideia de que se eu investir no pasto, ou não vale a pena investir no pasto, vale a pena investir numa nutrição mineral. Não, vale a pena investir na nutrição mineral, na genética, na sanidade e no pasto também. Eu preciso ter alimento para o meu animal. O gado ele não pode aguentar desaforo. Tem pecuaristas com pasto ruim por não adubar, por não rotacionar, não jogar nenhuma ureia, nenhum calcário, ele não dá o alimento, ele dá uma vez no dia o alimento. Ô, Thiago, mas essa é uma pecuária antiga, mas existe, porque a gente tem uma pecuária de alta liquidez, reserva de valor. E, infelizmente, é essa pecuária que puxa para baixo todo esse cenário negativo que muitas vezes a gente vê. Tá? Então, as diferentes qualidades de pastagem, isso é interessante porque a gente tem diferentes climas, diferentes regiões de solo, de relevo, entendeu? Mais frio, menos frio, assim por diante, chuva, precipitação. Então, isso vai alterar, sim, até mesmo no custo. Mas o mais importante é conhecer as condições que eu estou produzindo. Primeiro ponto, qual que é a análise do solo? Qual que é o balanço hídrico do solo? Ele está deficitário ou está superavitário de água? Vou ter problema. O pasto está verde. Legal, que bom. Mas como que está esse seu balanço hídrico? Então, é entender a dinâmica da região, mas também entender os fatores de produção. Então, a forragem tem um papel importante, com custos diferentes, mas ela pode te dar muito retorno. Por isso que vale a pena adubar. E vamos falar então dos sistemas de produção. Você falou até da integração lavoura-pecuária. Eu queria saber quais são esses sistemas de produção mais utilizados hoje e se essa integração lavoura-pecuária ela vem mostrando bons resultados para o pecuarista. Bacana. É uma pergunta importante, né? Para quem ainda não é do mundo, né, da pecuária. Tradicionalmente, a gente tem os sistemas de produção, que é o chamado ciclo completo, né, de produção. Então, eu tenho a cria, eu tenho a vaca, a matriz, vai me dar o bezerro, depois vai ter o garrote, o boi magro, o boi gordo. Então, o ciclo completo. Então, eu tenho a cria, a recria e a engorda. Evidentemente, a gente tem as separações. Eu tenho regiões que são mais propensas, mais propícias, mas até mesmo eu tenho regiões que têm o produtor uma aptidão para ser um produtor somente de cria, outros que fazem a compra muito bem do bezerro e a venda muito bem do boi magro, então ele faz a recria, e outros que só fazem a engorda, a terminação, né? Então, basicamente, a gente tem todos esses sistemas. Isso a pasto, com a terminação em confinamento, com uma ração, com uma terminação em semi-confinamento, assim por diante, tá? Mas, basicamente, os sistemas de produção cria, recria e engorda. Ele pode ser a pasto, ele pode ser no confinamento. Confinamento, Thiago, eu posso confinar, só confino o boi magro, o boi gordo? Não. Eu posso desmamar um bezerro, desde que ele esteja pesado. Eu posso produzir um bezerro dentro de confinamento. Pode ser mais custoso, mas realmente vai depender
qual que é o mercado final. Então, eu tenho a produção de pastagem, né, o gado no pasto, eu tenho a produção em confinamento, que é basicamente para terminação do gado, e eu tenho o que você citou, tem a questão do semi-confinamento, que é o dar a ração para o animal, ele no pasto, né, ganhou muito espaço no Brasil nos últimos anos, principalmente em anos de preço do milho em alta. E, por fim, eu tenho as integrações, integração lavoura e pecuária, integração lavoura e pecuária floresta. São esses os sistemas tradicionais no Brasil. A pecuária, a integração lavoura-pecuária vem ganhando espaço? Ela vem ganhando muito espaço, porque tradicionalmente eu tenho a safra, tradicionalmente eu tenho, né, de outubro a março, aí depois eu tenho uma condição de solo muito interessante, por todo o preparo que o agricultor fez, aí eu jogo a semente de pasto, que vai vir até, basicamente, vai depender da região também do sistema, mas eu vou ter um alimento para o meu animal, para a vaca, para o bezerro desmamado, até mesmo para a engorda do boi gordo. Então, esse sistema vem ganhando espaço, sim, em muitas regiões. Muitos agricultores entrando nesse sistema, sim, né? Porque tinham um gap aí, uma janela de produção, e por que não engordar o animal? Muitos também só fazendo confinamento, o agricultor, para aproveitar o subproduto da fazenda. E também eu tenho pecuaristas assim que os pecuaristas começam a se atentar, opa, eu posso produzir. Porque o mais bacana de uma integração, né, vertical, integração vertical não, perdão, mas uma integração de produção, lavoura, pecuária, até mesmo a floresta, porque você tem uma diversificação de produto, a diversificação de carteira, como a gente fala. É igual quando você vai no banco e coloca o dinheiro todo na mesma cesta, só compra ação, por exemplo, do Banco do Brasil. Não, o seu gerente fala, vamos diversificar. E a integração lavoura-pecuária, ela traz isso. Puxa, eu tenho milho, eu tenho soja e tenho boi gordo. Eu tenho uma rotação de cultura. Não necessariamente eu preciso produzir no ano todo na mesma área o mesmo produto. Eu posso rotacionar. Naquela parte eu vou colocar pasto agora. Agora não, a segunda safra milho. Assim por diante. Então eu tenho um interesse especial no sentido o quê? Eu tenho uma diversificação de renda, de produto, eu tenho uma minimização de risco, o risco vai existir porque o custo é muito alto, mas eu vou exigindo o quê do produtor? Cada vez mais uma especialização. Eu preciso ter a ótica gerencial. E isso traz o que a gente começou nessa conversa, tá, Ângela? Aquela coisa, ó, eu sou jornalista, eu estou no meio rural, o Thiago é economista, com o meio rural, abrindo o pecuarista e o agricultor, eles precisam cada vez mais ter interface, porque eu tenho uma produtividade maior, principalmente para a pecuária, quando eu coloco a agricultura. A produtividade do meu gado sobe, por isso que ela é importante. Quais são essas raças mais criadas hoje no Brasil? Onde elas estão concentradas, essa produção brasileira? Quais estados? E eu queria também que você falasse um pouco sobre a média da produtividade brasileira. A média da produtividade brasileira está relacionada também com a raça, né? Evidentemente, com a raça, com o pasto que a gente falou, com a qualidade do solo, com a genética, que a gente vai comentar um pouquinho. E eu vou levantar um ponto importante da nossa análise, ligar o que a gente vai falar agora com a evolução da pecuária. Tá? Vamos lá. Como a gente disse, tradicionalmente a pecuária brasileira tem o boi branco, né? O Nelore, né? Podemos dizer, como a figura mais presente, né? Então o Nelore sempre foi uma raça muito presente pela rusticidade, pela adaptação muito forte, muito fácil, né? No cerrado. Mas a gente sim tem outras raças que vêm ganhando muito espaço no Brasil nos últimos anos. Você citou a Tabapuã, você tem a questão do Brahman, tem a questão do Senepol. São todas raças que vêm sim aparecendo, entre outras, né? Tem o próprio Caracu, tem N várias raças, mas eu vou destacar aqui, na raça bovina, a gente tem a raça que é a zebuína e a raça taurina, né? Aí a gente vai colocando embaixo todas as outras raças. Tradicionalmente, a mais conhecida, né, a raça zebuína é o Nelore, tá? Tradicionalmente. E pelo lado da raça taurina, aí eu adentro com as outras raças. Aí tá o Angus, o Hereford, o Braford, por exemplo, na zebuína tem o Guzerá, assim por diante. Qual que é a grande diferença dessas raças? A gente tem a questão da adaptação à
as diversidades em termos de região, de clima. Então, se eu for para o sul, hoje cada vez mais a genética, o cruzamento vem modificando um pouco. Mas tradicionalmente era sempre assim, eu tenho um gado mais europeu, que é o gado taurino, lá no sul do país, por causa do clima, do frio, da pelagem, assim por diante. Já no Cerrado, Nordeste, Norte do país, a gente tem mais os zebuínos. Então, sempre foi muito dividido isso daí no país. Nos últimos anos, a gente tem, sim, pontualmente, raças entrando, mas fortemente nos últimos 20 anos, a gente vê cada vez mais o taurino sendo criado no Pará, mesmo aquele clima úmido, não tem mais fronteira para a raça. Por quê? Eu vou adaptando essa produção. E aí eu venho traçar um cenário muito importante na nossa análise aqui, Ângela, nossa conversa. O que acontece de 2008 para cá em termos de raça? A gente tem a introdução do cruzamento do Angus, né? Principalmente a venda de semi-Angus dá um boom, junto com a vaca Nelore. Esse cruzamento aí, o cruzamento industrial que a gente chama, né? O Angus, o Red Angus, com a vaca Nelore. Isso ganhou muito espaço. O Angus ganhou muito espaço, a carne Angus ganhou. Por quê? Qual que é a grande diferença de um zebuíno e de um taurino? O marmoreio da carne, né? Eu tenho mais gordura na carne de taurino do que na carne zebuína. A carne zebuína é mais seca. Não que ela não esteja gordura entremeada, cada vez mais vem sendo trabalhado para começar a aparecer isso também é evolução genética. Mas a partir de 2008, o cruzamento industrial, ela coloca no mercado um novo tipo de carne e foi caindo no gosto do brasileiro. E falando de raça, indo no extremo, a gente tem o Wagyu, né? O Wagyu tem muita gordura entremeada. O Wagyu no churrasco, para você, é gostosa a carne? É gostosa, mas você comer como o japonês ele come filetinho de carne com molho, porque você tem muita gordura. Se você fizer um churrasco à la brasileiro, né, que começa meio-dia e termina não sei quando, você não consegue fazer um churrasco de Wagyu. E não estou fazendo propaganda contra, não, longe disso. São gostos, né, preferências. Então, vinho Nelore, aí o Angus, ele traz um pouco mais de maciez com a sua gordura entremeada, ele vai ganhar no gosto brasileiro. E o brasileiro aprendeu a comer essa carne e vem consumindo. Deu aquele boom da rede de fast food, que colocou o lanche com Angus, foi o grande ganho. Isso eu falo porque uma das coisas bacanas aí da minha vida como professor foi orientar uma menina, a gente fez sobre isso, o impacto do lançamento do lanche Angus no aumento da venda de carne Angus no mercado e até mesmo na percepção do consumidor. E uma das perguntas é, o que é Angus? Perguntou se era um tipo de uma raça animal, se era uma doença, era a primeira pergunta. E vinha de tudo um pouco, porque ninguém sabia o que era Angus. Aí depois, você sabia que Angus é uma raça bovina? Você sabia disso? Não, não sabia. Se sim, você sabia antes de experimentar o lanche ou depois de experimentar o lanche? Não, depois que eu comprei o lanche, sabia que Angus... Então a gente precisa desse marketing, mas que seja, foi caindo no gosto. E aí a gente tem uma coisa interessante hoje no mercado brasileiro, que eu tenho a carne de Nelore, eu tenho a carne de Angus, eu tenho a carne de Brangus, que é Brahman com Angus, eu tenho a Braford, o Hereford com Brangus, assim com Brangus também, ou com Brahman, que seja, eu vou misturando as raças. Aí vem o Senepol, o Tabapuã, como você bem disse, e assim por diante. Ô, Tiago, mas não te interrompendo, querendo só te interrompendo um pouquinho, quando eu vou falar por mim, né, consumidora de carne aqui, quando eu vou no açougue, eu vejo lá Angus, Hereford, mas eu vejo esse tipo de carne cortada em peças especiais. Elas estão lá no refrigerador do açougue, bonitinho, empacotada lá, para eu só ir lá, pegar e levar embora. No balcão do açougue, quando você vai lá pedir pro rapaz cortar para você um pedaço de maminha, um pedaço de picanha, eu quero esse pedaço de picanha, eu quero essa costela, eu quero esse patinho, essa carne é do Nelore. Basicamente, a maioria sim. Pode vir outras raças, né? Um fundão de uma quebra de uma produção específica, de um Angus, mas evidentemente, quando eu entro com uma produção de uma genética maior, até mesmo um Nelore
Nelore precoce, uma novilha Nelore, realmente eu tenho uma precificação diferente. Aí eu já tenho uma embalagem a vácuo que eu sei que vai sair para um consumidor exigente e com capital maior, tá? Esse é o ponto. Mas você tocou num ponto importante, tá? Um ponto importante. A gente precisa popularizar as raças. Tem uma coisa importante, Ângela, e produtores, que vale para o Brasil, para a China, para os Estados Unidos, para qualquer país do mundo. O consumo de proteína, o consumo de carne bovina está vinculado com renda. Se eu quiser popularizar uma raça, eu vou ter que popularizar preço, eu vou ter que aumentar a produtividade, eu vou ter que ter muita produção. E isso o Brasil conseguiu com o Nelore. Ah, mas Thiago, mas era por causa do tamanho do rebanho. Pode ser, que eu concordo, mas a produtividade ela precisa para eu conseguir fazer um trabalho nesse sentido. Senão, a gente vai continuar vendo aquele preço lá. Eu vou comprar uma minha, eu quero aquela costela. Tá bonita, hein? Tá uma cor avermelhada, mais clara, não tá tão escura, eu quero aquela. A gordurinha tá mais amarela, que seja. É o gado brasileiro, tradicional. Então, é por isso que a sua pergunta é importante. O que houve? Aí você trouxe o consumidor. A gente falou da raça e consumidor. A famosa que eu gosto de dizer, né? Acaba virando marca, as grandes quebras de paradigma na pecuária, que está muito ligado com a sua primeira pergunta. Como que a pecuária evoluiu? O que acontece em 2008? Um pouco menos. O que acontece em 2007? A gente tem a abertura de capital, que é um tema das empresas frigoríficas, que é um tema que a gente coloca, o produtor já levanta, né, já fala, pelo amor de Deus, o frigorífico abriu o capital junto com o governo, concentrou o mercado, acabou com a gente. A gente tem que discutir isso também, isso é importante. Mas o que acontece? As empresas se prepararam, a mesma política que teve na década de 70 das transacionais, houve dessa década do Luciano Coutinho do BNDES, criar as campeãs nacionais. A gente tem que sempre lembrar, por exemplo, o grande frigorífico, ele já vinha com processo de profissionalização em 2000, 2001, na época do Fernando Henrique, quando ele começou a exportar e ter a briga com o mercado internacional e desvalorizou o câmbio, veio consultorias e bancos internos e falou, você quer a nossa ajuda, só que você vai ter que profissionalizar. Então ele já vinha aí. Aí em 2005 ele dá cartada porque ele tinha caixa de fazer operação de travar preço, ele faz caixa, ele entra comprando a Suíça e a Argentina. Aí você começa uma transformação. Aí foi a cereja do bolo é abrir capital. Eu preciso abrir capital porque eu preciso de capital de giro. O pecuarista até então vendia 30 dias. Aí a partir do momento começa a vender à vista. Quanto que custa um boi? Um boi custa quanto? Vamos colocar R$4.000. Imagina o frigorífico comprando 30 mil animais, vezes 4 mil. Dá quanto por dia? É 120 milhões? Quanto que é por dia? Vezes 20? É mais de 2 bilhões por mês. Ô, Thiago, mas ele recebe do varejo, ele recebe do mercado internacional, recebe de 2 a 4 meses, depende do contrato. Mercado brasileiro recebe de 15 a 30 dias, dependendo do volume, dependendo do contrato. Tem frigoríficos que recebem menos, mesmo sendo menor. O que eu quero dizer? A gente precisa entender a complexidade disso. E por que o frigorífico abre capital? Ele abre capital porque ele precisa de capital de giro, ele precisa de investimento, ele precisa internacionalizar a marca e ele precisa sair para o mercado. Daí ele abre capital. Aí, eu preciso dar retorno para o meu acionista. Esse é o primeiro ponto. Preciso dar retorno para o meu acionista. Então, só terminar aqui, você já fala, eu não posso ter perda dentro do frigorífico no abate, assim como eu não posso ficar tendo perda na compra do meu boi. Eu preciso ser muito bom nessa gestão, Fale. Antes de você falar da segunda quebra de paradigma, você falou do frigorífico abrir esse capital. Vamos falar então agora sobre o que aconteceu aí nos últimos dias, que foi a Marfrig. Essa compra da Marfrig é para abrir capital? Não, o Marfrig em si já abriu capital. A gente tem os três grandes, JBS, Minerva e Marfrig, eles abriram capital lá em 2007. Foram basicamente os três grandes grupos juntos, né? Aí a gente teve vamos dizer, não vou dizer a quebradeira não, mas teve o problema financeiro da Sadia, que daí juntou-se e fizeram a BRF, né? Então, Sadia e Perdigão, né? Mas eles já tinham aberto capital, já vinham abrindo capital. E o que muitas vezes, só para a gente entender as diferenças dos três grandes frigoríficos. O JBS, podemos dizer,
a lógica de crescimento dele foi sempre fazer o quê? Eu vou comprar e ser o maior do mundo. Então, ele foi comprando já os frigoríficos existentes. Então, eu tenho uma heterogeneidade gigantesca. O Minerva, ele sempre foi mais uma pegada financeira, tá? Abrindo mercado, escolhendo frigorífico. Aí foi próximo, começou lá com o Paraguai, Uruguai, alguma coisa na Colômbia. Então, ele comprou as unidades do JBS da Argentina, depois aí da questão de 2017 para cá. Então, ele sempre foi muito focado no pequeno e médio varejo Minerva, tanto que é como você vai no grande varejo, muitas vezes não tem a carne Minerva, é a carne JBS Marfrig. Isso daí é natural, porque são estratégias diferentes de comercialização, até mesmo volume. E o Marfrig sempre foi o primeiro frigorífico a pegar de qualidade. O primeiro que colocou marca na carne foi o Marfrig. Tanto que depois veio a Maturata, agora tem a Swift em 1953, aí veio a Estância 92, mas o primeiro lá atrás, porque ele tinha um programa muito bacana de fomento, o Marfrig, que era ele dava o sêmen Angus para produtores de vaca, de Nelore, inseminar e recomprava o bezerro sempre com ágio acima do preço da região. Porque o que ele queria? De 2008 lá 2012, aquilo que a gente estava falando, teve aquele boom do consumo de Angus. Ele queria aquilo lá porque ele colocava a marca na carne. A Montana deles veio daquela época, tanto que depois teve um período sem e voltou agora como a carne de qualidade. Então, hoje os frigoríficos têm carne de qualidade. Eu estou falando de 10 anos atrás, não tinha isso. Tá? Tanto que o Friboi lá, o Tony Ramos, o Roberto Carlos, começou o quê? Quando foi? 15, 16, foi mais recente, 14, 15, 16. Então, o Marfrig sempre teve uma pegada de qualidade. Aí o Marfrig lá entra para comprar Seara, né? Mas não dá certo, porque a tônica do Marcos Molina é produzir carne bovina. Ele era lá de Mogi Mirim, ia vender carne, sempre foi o açougueiro. E o açougueiro, quando eu falo, não é pejorativamente, não, no bom sentido. O Marcos Molina entende muito de carne bovina de qualidade, então ele sempre focou nisso. Aí ele se desfaz da Seara, né? Foca no negócio bovino dele e vai. Agora ele comprou lá as unidades lá nos Estados Unidos, fazer o hambúrguer, então ele está focado nesse negócio. Então, a abertura, você entrar nos outros mercados na América do Sul, também porque o que eu tenho? Eu tenho um Paraguai, eu tenho um Uruguai, eu tenho uma Argentina que tem volume de produção de gado. E a gente está falando de economias fragilizadas, onde a gente tem um poderio de indústria que a gente tem uma condição, a gente já falou nessa da condição, que o Brasil é continental, mas a América do Sul em si, eu tenho uma condição muito próxima aí, algumas regiões parelhas, então eu tenho uma condição de produzir muito interessante. O Paraguai é exemplo disso, o que cresceu nos últimos anos. Nem preciso falar do Uruguai e da Argentina. Então, quando o Marfrig avança nesses mercados, exatamente, para aproveitar todas essas condições e ter um volume maior. O que é importante de um país? Se eu quero ser global, numa empresa, perdão, eu tenho que ter unidades em diferentes países, em diferentes estados, por questões sanitárias, questões políticas econômicas. Então, são estratégias diferentes, mas que caminham exatamente igual para ser os maiores. Então, foi isso que aconteceu com o Marfrig. Vem acontecendo. Tá? Sim, investindo, né, nos países vizinhos. Perfeito. Então conta pra gente sobre essa segunda quebra de paradigma da pecuária de corte. Vamos finalizar aí essas quebras de paradigmas. Você que levantou a bola para mim, hein? A segunda quebra de paradigma é o consumidor. O consumidor de 2005 a 2013, mais ou menos, teve o boom de renda, aprendeu a comer carne bovina. Aí eu tenho o quê? Opa, eu tenho o Angus. Não tem. Fala para mim, quantas boutiques de frango você tem aí em São Paulo? Não tem boutique de frango. Você tem boutique de carne bovina. Por quê? Eu entro, eu tenho o Hereford, Braford, o Angus, o Wagyu, o Senepal, carne Tabapuã. Eu tenho todas as marcas, diferentes cortes, diferentes apresentações. E eu tenho a carne natura, que muitas vezes é do próprio Nelore, né? Então mudou muito. O consumidor falou, opa, durante a semana, pode ser aquela carne moída, o que você tem mais barato aí? Como que tá a alcatra? Eu quero uma alcatra magrinha, viu? Que eu vou fazer um bifinho, aquele bifinho com cebola, que é uma maravilha, maravilhoso. Arroz, feijão, bife, cebola, delícia. Mas ele quer uma carne padrão, sem gordura, dia a dia.
Final de semana, agora vou fazer um churrasco. Como que está essa carne? Qual que é o marmoreio? E o consumidor, muitas vezes, ele nem conhece o agro, mas ele está escolhendo. Ó, essa carne está macia, essa carne está com um vermelho mais claro. Então, o consumidor ele ficou mais atento. O consumidor quer experimentar uma coisa diferente. E ele paga por essa coisa diferente. Ele não paga para carne moída, ele não paga para carne do dia a dia, mas para carne diferente ele paga. Então é a segunda quebra de paradigma. O consumidor foi para o mercado. Aí tem a boutique de carne, como a gente já falou, que daí vende de tudo, desde o carvão, do sal que vem lá do outro lado do Oriente, né? Tem todas as especiarias e tem um açougueiro que precisa saber ensinar. Não, peraí, como que eu faço essa carne? Como que é o corte dessa carne? O açougueiro tem que ficar esperto. Então o consumidor mudou. E aí, essa quebra da indústria, juntamente com o consumidor, eu exijo uma coisa do produtor. Falo, ó, você vai ter que produzir diferente. Tem uma turma aí querendo pagar uma picanha de R$50, de R$100, mas ele quer a picanha. Ele quer a mesma picanha que ele comprou esse domingo, ele vai comprar no próximo domingo, ele vai querer aquela picanha. Em épocas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Réveillon, vou fazer uma carne para o meu pai, vou fazer uma carne para minha mãe. Ó, não está errado, hein? Então ele vai na certeza, ele vai na carne embalada a vácuo, que ele já experimentou uma vez com marca e volta. E exige do produtor. O que o consumidor quer? Maciez, qualidade, padrão. O que o frigorífico quer? Quer cada vez mais carcaças bem padronizadas para não ter perda dentro do frigorífico. Aí o pecuarista está me ouvindo, Thiago, mas eles não vão pagar tudo isso. Não sei. O mercado vem mudando. E é isso que a terceira quebra. A segunda é o consumidor, a terceira é o que a gente está vivendo. Ou a gente vem vivendo. Desde a... Eu falei que é a terceira, mas é bacana como mistura, como a pecuária se reinventa. Essa palavra é interessante, Ângela, porque quando tem a quebra de 94, eu não tenho mais o boa inflação. Aí depois eu tenho a corrida do Centro-Oeste, que já vinha na década de 70, mas começou a produção muito grande de grãos. Cana falou, sai daqui, pecuária de São Paulo. Então o pecuarista teve que se reinventar. Aí vem a genética para produzir um gado que o frigorífico quer e que o consumidor quer, e ele não para. Então essa é a terceira grande quebra. O pecuarista precisando se adaptar às condições de produção, de pasto, clima, solo, mas também às condições de mercado. É um boi precoce, é um boi jovem, padrão, raças diferentes, ou até mesmo um Nelore altamente jovem, macio, assim por diante. Então é isso que aconteceu na pecuária. Para fazer esse link com o que vem da história da pecuária, hoje a pecuária é ligado com a raça. Então, mudou. A raça chamou muita gente para o mercado de carne bovina, né? Então, isso que aconteceu, as três grandes quebras de paradigma. Vamos falar então de produção e consumo dessa carne, né, no mundo hoje. A gente sabe que o Brasil tem uma concentração grande para esse consumo de carne. Quais são os outros países aí que estão consumindo a carne brasileira no mundo? Bom, a gente tem os países tradicionalmente os grandes consumidores de carne bovina do mundo. A gente pegar a Argentina, o Brasil é um deles. A Argentina sempre foi mais, mas por causa da crise caiu um pouco. A gente tem o australiano que consome bem carne, o americano, o europeu, por mais que a carne seja cara, mas basicamente são esses países que consomem a carne no geral, né? Tem consumo no mundo todo, mas sempre se desponta. Em relação à nossa carne, a gente teve, vamos pegar nos últimos 20 anos, tradicionalmente, até meados de 2004, 2006, o mercado europeu sempre foi o nosso grande mercado, né? A gente tinha uma proximidade muito com a Europa sempre comprando o nosso produto, né? Aí depois, por causa aí da crise financeira de 2008, mas um pouquinho antes, por causa de problemas de compra e venda, a questão da identificação, da rastreabilidade, foi deixando. Mas também porque a Europa está num processo de envelhecimento, de baixa renda, baixo crescimento, aquilo que eu falei. O consumo de proteína animal, carne bovina principalmente, está muito vinculado com renda. Aí depois surge uma Rússia. A Rússia ganhou muito espaço no nosso mercado.
né? Comprando muita carne, o petróleo oscilando bastante de preço, principalmente até 2008, aquele boom antes da financeira, ele comprou muita carne nossa. A Rússia sempre foi um grande mercado, o Irã, o Egito começou a aparecer bastante, país do Oriente Médio, e depois, nos últimos anos, Hong Kong também. Hong Kong já era um grande comprador também, de 10 para cá, de 2007 para cá. Apareceu a China. 2016 começa a aparecer a China. Ah, Thiago, mas Hong Kong. Hong Kong ele compra separado da China. Tá? Mas realmente a China começa a ganhar mercado. E hoje o maior mercado da carne brasileira é a China. A gente exporta para mais de 100 países. Então, bastante países compram a nossa carne. A Europa continua comprando, os Estados Unidos compram nossa carne, né? Mas o grande mercado hoje é o mercado chinês. O mercado chinês, China e Hong Kong representam algo em torno de 60% hoje de tudo que a gente exporta. Tá? Só a China, 40%. Então, a gente tem uma gama de clientes, né, em termos de consumo, mas que hoje, especificamente do final do ano passado para cá, concentrou-se muito na China. Tá? E a gente vem observando, assim, o agronegócio comentar muito sobre a Ásia, né? A Ásia pode vir aí como um potencial comprador do Brasil, não só da carne, mas de outros produtos? Vamos lá. Só ligando então um pouquinho à pergunta anterior, o que é interessante? Vai depender muito do destino, só falando um pouquinho, ligando, para a gente vai chegar na Ásia. Vai depender muito do destino do país que eu vou vender o meu produto carne. Por exemplo, a gente falou da Europa, que era um grande mercado comprador, continua comprando. A Europa compra 5 cortes só do boi, que é alcatra, contra filé, filé mignon, colchão mole, colchão duro, muitas vezes uma ponta de costela. Aí você pode falar, Thiago, eles só compram o filé mignon. Só compram o filé mignon, é o que eles pagam bem por isso. Tá? Não compra picanha? Não, picanha fica. Mas eles pagam por isso. Por exemplo, Hong Kong. Hong Kong compra muito dianteiro. Né? Hong Kong acaba comprando muito dianteiro. O Egito, Irã, muito dianteiro. Não é que não compra a parte do traseiro, mas a maioria esmagadora desse país era o dianteiro, são o dianteiro. E a China entrou comprando, por isso que eu fiz essa volta, ela comprou tudo, ela compra o boi inteiro, ela compra dianteiro, traseiro e o que tiver de carne. Então, essa é um pouco da dinâmica. A Ásia pode ser, a gente já falava isso há uns 10, 15 anos atrás. Onde que está o crescimento? O crescimento está em países de desenvolvimento, os países da Ásia, principalmente. Se a gente pega lá Coreia do Sul, grande potencial financeiro, Malásia, Indonésia, China, próprio a Hong Kong separando, tá? A gente pega países, daí eu puxo do Oriente Médio, que também tem o vínculo com o petróleo, mas são países que vão descobrindo a carne bovina. Países da África, como o Egito, que sempre é o terceiro maior comprador hoje nosso, o Egito, vem comprando muita carne, tá? Então, realmente, a Ásia, ela é um potencial, porque ela está em desenvolvimento, então tem o crescimento da população e tem o crescimento da renda. Isso coloca a Ásia como um papel fundamental, porque se a Ásia ela olha para o mundo, vamos supor, eu sou a Ásia, eu olho para o mundo, onde eu vou comprar alimento no mundo? Eu olho volume. Falando do alimento, tem em todos os lugares do mundo, sempre vai ter um país ou outro para produzir. Vamos pegar o exemplo da Argentina. A Argentina produz grãos muito bem, carne bovina muito bem, trigo também. Mas e aí, volume? A gente tem um limite geográfico da Argentina. Dando exemplo, como aqui parceiro nosso, do Mercosul. Agora, a Ásia sabe que está lá no hemisfério norte e está aqui no hemisfério sul. São os Estados Unidos ou é o Brasil. Volume e qualidade. Não tem de onde escapar. Por isso que a Ásia é um grande parceiro para o Brasil. Foi uma frase que eu ouvi, eu não levei a sério. Eu falei, o amigo do meu tio tá querendo, né, me motivar, né? Minha família basicamente é tudo engenheiro. E eu fui fazer economia e trabalhar com alimento, né? Aí um tio meu perguntou, o cara trabalhava numa grande montadora, o Thiago tá fazendo economia agrária. Ele falou, é o futuro. O mundo vai precisar de alimento do Brasil. Isso daí ele me falou em 99. Ô, Thiago, hoje, todo mundo fala hoje, ele me falou em 99, um cara que ia para a China, que ia para a Europa. Então, o que acontece? Não tem mais lugar no mundo para produzir. Clima, você trabalha com clima, você pode falar melhor do que a gente, a condição brasileira. Solo, água, a gente tem muita terra disponível. Então,
O que falta um pouco, não é que não tem aqui, a gente tem, mas o que falta um pouco é o avanço tecnológico que os Estados Unidos teve. Os Estados Unidos, infraestrutura, nada de braçada. Esse é um grande gargalo do Brasil. A gente pode discutir depois, mas que seja. Então, a Ásia, ela não vai escapar das Américas, Estados Unidos e Brasil na produção de alimentos. Então, eu vejo um cenário muito interessante, muito favorável, sem ser ufanista, longe disso. Eu sou muitas vezes ufanista do Brasil especificamente, mas porque eu acredito nas condições que a gente tem aqui no povo, mas eu acho que as condições que a gente tem são fantásticas na produção de alimentos. Então, a Ásia, ela sabe disso. A Ásia já percebeu isso, né? Então, ela vai vir. O que falta para o Brasil é alguns ajustes em termos de questão sanitária, questão política, assim por diante. Sim, você falou dessa questão sanitária, ela é muito importante porque assim, a situação do Brasil perante o mercado externo também se dá muito por causa da sanidade animal, né? A condição sanitária, né? Fica todo mundo de olho aí na carne brasileira para ver se vai ter algum problema, porque ao menor risco de sanidade, essas compras feitas por esses países, eles são cortados imediatamente, né? Então, assim, há uma certa preocupação com essa parte sanitária da carne brasileira. Sim, tem essa preocupação. Mas olha que interessante. Vamos tentar analisar essa preocupação que tem. O último grande gargalo que a gente teve foi em 2005, podemos dizer, com a aftosa. Tá? A gente não tem influenza aviária no Brasil. A gente não teve peste suína africana no Brasil. Isso daí está alastrado do mundo todo. A gente tem um sistema de... Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Né? A gente tem um sistema de vigilância muito interessante. Talvez o único problema é a questão da carne fraca, da carne de isopor, que se eu colocar isopor em carne, fica muito custoso. A gente tem que desmistificar algumas falas. Mas tudo bem, tivemos um problema, ok. Mas, em termos de sanidade, a gente tem um produto muito saudável. A gente tem aquilo que a gente comentou há pouco, a gente tem volume e qualidade. Então, o mundo, muitas vezes, eu acredito, pela nossa fraqueza, e eu digo isso ainda, política, representativa de classe, a gente não tem coordenação, a gente não tem comunicação, estamos engatinhando nisso. Hoje a gente tem uma ministra que realmente vem batendo com pulso firme nisso, isso é importante. Mas o mundo sabe que a gente tem fraqueza. O mundo, a gente está vendo o que a gente está acontecendo nessa pandemia, a gente tem fraquezas. Então o mundo não bate nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não cuidou direito do que aconteceu lá, teve um monte de morto, mas ninguém... A turma bate, mas ele bate a sopra, porque se os Estados Unidos fizer a famosa a lei de Newton, né, toda ação... Se os Estados Unidos reagir, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos e China, ninguém baixa o braço, porque daí é briga de titãs. Um depende do outro, eles sabem disso, mas um sabe que eles conseguem sobreviver. Mais custoso, sim. Mas o Brasil sabe, o Brasil está dependendo. China, venha comprar nossa carne, porque se não comprar nossa carne, pelo amor de Deus. Então, eu dei essa volta para falar do viés da sanidade. A sanidade nossa, a gente tem um controle. Os nossos técnicos veterinários, fantástico. A gente precisa realmente ser mais proativo. Falar, nós temos carne de segurança. Nós temos uma produção segura e mostrar o quê? Confiança. Tá? Confiança é uma palavra que eu aprendi com inglês em 2011 aqui em Piracicaba. Ele veio nos visitar, eu falei do meu currículo, eu fiquei um tempo morando na Alemanha, né? Dentro do instituto, onde tinha brasileiro. A gente analisava dados para o governo americano, para o Ministério da Agricultura, não americano não, Ministério da Agricultura alemão, né? E eu pude conhecer muita gente de fora, e deles foi um inglês, né? Um senhor, o Bob Banners. Ele veio para cá, a gente falando sobre pecuária, a gente ia ter um congresso no Uruguai, ficou aqui uma semana, e um dia à noite ele... Tiago, vamos sair para jantar, né? Fui incumbido de levar ele para jantar, fomos jantar. Combinamos, eu lembro até hoje. 15 para as 8, eu passo no hotel pregar você para a gente jantar. 15 para as 8. Ele virou para mim, é 15 para as 8, né, Tiago? Não é 8 horas. Não é os 15 minutos do jeitinho brasileiro. Eu falei, não. Aí eu falei, eu tenho que estar lá, que eu estava lá, era 7h30, eu estava lá. Mas essa confiança é um exemplo tão banal, mas acontece sempre.
O brasileiro vai... E isso o europeu percebe, o europeu sabe, o europeu, o americano, o japonês, o chinês. E teve outra dos produtores vendendo soja. Os produtores de soja, Mato Grosso do Sul, prometeram, né, a ferrovia que ia ligar, ia ter o transporte para a China, lá em 2007, para produzir, lá para 2012, 15. Aí não produziu, a gente não tem a ferrovia, o ferrogrão ainda não ficou pronto, né? Aí foram lá, ó, a gente não está com ele pronto. Um chinês virou para a comitiva e falou, quem não começa não termina. Então, a gente leva muita patada. A nossa sorte é que a gente é abençoado por Deus e bonito por natureza. O mundo precisa do nosso alimento. Sim. A gente não sabe vender, a gente tem o nosso alimento comprado. É verdade. E falando de compra, vamos falar de preço. A gente está numa época de entre safra, certo? Perfeito. E aí a gente está vendo o preço do boi aí entre 200, 225, 230 reais. Olha, eu quero que você explique aí pra gente, se preço está bom, como que funciona esse ciclo da pecuária no Brasil em termos de preço? Muito bom. Antigamente, a gente já vai. Eu não vou fugir da pergunta, não. Não vou fugir da pergunta, não. Não dá para fugir. Mas antigamente a gente tinha duas. Era bem distinto a safra entre safra no Brasil. E quando eu digo antigamente, o confinamento deu um boom aí dos anos 2000, 2005 para cá. Então eu tinha safra muito de capim, então tinha muita oferta de gado, preço baixo, né? Então, muita oferta de gado, preço baixo. E depois, com a entrada da entre-safra da seca, diminuir a quantidade de capim, é o que a gente está vivendo. Agosto, você vai poder falar, não chove. Setembro, muito pouco em algumas regiões. Então, não tem o capim, não tem o alimento. O boi virava o boi sanfona, não tinha peso, não tinha gado para baixo. Daí o preço disparava. Aí começou-se a buscar tecnologia, entre elas o confinamento, exatamente para conseguir amenizar, e até amenizar a indústria querendo amenizar o preço, e o produtor começou a querer ganhar. Ou eu vou produzir gado em confinamento porque eu vou ter esse nicho de mercado, vou ter esse preço. Esse era o ponto. Então, tradicionalmente era assim, alto produção no começo do ano, baixo preço no começo do ano, vice-versa no segundo semestre. Semi-confinamento, proteinado nas águas, na seca, ou confinamento em si, deu uma achatada nesses preços, mas tradicionalmente a gente tem um preço maior no final do ano em relação ao começo do ano pelo volume de gado. O que acontece esse ano? Porque eu tenho a questão do ciclo da pecuária. Existe ciclo da pecuária, Thiago? Logicamente existe. Se eu abato mais fêmea em determinado ano, eu tenho menos produção no ano seguinte, principalmente se eu estou abatendo mais novilha, como o mercado brasileiro vem abatendo. O que a gente precisa lembrar é que também a pecuária evoluiu nos últimos anos. Eu estou produzindo animais mais pesados, eu estou produzindo um volume maior de animais. Esse ciclo encurtou, tá? Não é mais aquele ciclo 5, 6 anos. Encurtou, tá? Como a gente comentou, que o consumidor quer uma carne mais macia, mais precoce, uma carne de uma fêmea que é mais macia do que o macho, assim por diante. Então, o ciclo existe. Se eu abati mais fêmea, como aconteceu em 2018, 2019, e principalmente no novilha, realmente eu tenho uma oferta de gado menor. Então, 2020 entra com uma oferta de animal menor. Já no final de 2019, a gente tinha um preço elevado do boi bezerro, do boi magro, assim por diante. Então, a gente teve uma oferta restrita, que já veio do primeiro semestre, preços firmes, tanto que o preço não caiu mesmo com a pandemia, também puxado pela China, lógico, mas a gente teve uma oferta restrita no campo e que continua agora. Tá? Então, quando a gente fala do ciclo da pecuária, ele existe, mas tem os outros fatores. Uma China vai interferir, por causa também, muitas vezes, do câmbio. O milho, ele pode interferir no ciclo de preço, porque o que daí acontece com o milho? O milho caro esse ano, muita gente fala, eu não vou confinar o primeiro giro aí de junho, julho, agosto. Eu vou fazer gado segundo giro, setembro, outubro, novembro. Só que o que acontece? Se o milho está caro e eu não confinei no primeiro giro, eu não tenho boi para abate. Por isso que o boi termina julho a 225, 227, começa agosto 225, 227, querendo o 230 todo preço. Então, essa entre-safra, né, ela ajuda a explicar assim essas altas de preço, de novo, somado com uma China apetitosa. Agora,
o ciclo pecuário existe. Então, muita gente vem segurando fêmea para produzir o bezerro por ano que vem, ter o bezerro para conseguir vender. Então, a tendência, a expectativa para os próximos anos é uma oferta maior de animal. Então, esse é o ciclo da pecuária explicado hoje pelos preços. Tá? E a pecuária bovina de corte hoje, eu sei que ela demanda assim, muito profissionalismo por parte do pecuarista, tem que usar inteligência, né? Tem que usar os dados, a informação que ele tem hoje, parte dessa tecnologia que chegou até o campo, que é utilizada, a gente sabe que a gente ainda precisa crescer mais na tecnologia. O que o pecuarista hoje ele precisa saber e fazer para ele não ter prejuízo? Boa pergunta. É pergunta de 1 milhão essa. Essa pergunta é boa. Mas vamos lá, mas eu acho assim, tem segredo? Não, não tem segredo. A grande questão, Ângela e produtores, é que a gente não tem uma fazenda igual no Brasil. Assim como não tem um pecuarista igual no Brasil. Podemos ter produções semelhantes, condições geográficas, climáticas semelhantes, perfeito, mas não existe. Tá? E é muito comum eu pegar receita de bolo e tentar replicar. É fácil fazer isso com uma farinha, com ovo e com o fogão a 180 graus. Mas qual que é a condição? Como que esse animal veio para minha fazenda? Como que ele está sendo cuidado, tratado? Para mim fazer, vou fazer um confinamento, vai ter que ganhar 2 quilos por dia. Mas espera aí, qual que é a genética? Como que esse animal ele sofreu no processo aí, né, de sanidade? Teve alguma doença ou não? Como ele foi manejado? Tudo isso vai interferir e o próprio alimento. Então, eu tenho diferentes condições, porque eu tenho diferentes, não existe nada igual no Brasil, tá? Então, você tem que tomar cuidado. O que eu quero dizer com isso? O pecuarista está muito preocupado com o que o vizinho faz e com o preço da arroba, falando especialmente da pecuária de corte. A gente não consegue controlar a economia, a gente não consegue controlar a política, a gente não consegue controlar o preço do bezerro, a gente não consegue controlar o preço do boi gordo, porque existem inúmeros compradores, existem inúmeros vendedores, oscilando. E o vizinho não vai contar o pulo do gato dele para você facilmente. É muito comum falar, qual que é seu custo, produtor? Isso eu ouço muito. Ah, eu não sei, mas é mais baixo que do meu vizinho. Então tá bom. Então a preocupação dele é o vizinho. E a arroba do boi se o frigorífico vai roubar na balança. Tá, tem que começar a olhar para dentro da fazenda. Aí que está a chave da sua pergunta, aí, da pergunta do milhão. Como que eu estou produzindo? Quais são as minhas condições? Aqueles 4 pilares que eu falei para você. Produção. Primeiro, produção. Como que é a condição do meu solo? Qual o passo que eu vou usar? Quanto que chove? Qual que é a luminosidade? Como que está a luminosidade do meu dia? Ah, tem uma luminosidade maior, que seja. Produção. Pastagem. Genética. Que animal que eu vou ter uma aptidão maior para trabalhar? Dá menos ou mais carrapato, que seja. Você precisa fazer uma investigação, você precisa entender a sua lógica de produção. A sanidade. Qual que é o meu protocolo, meu manejo sanitário? E, por fim, a nutrição. Eu vou fazer uma integração com uma lavoura, eu vou fazer um semi-confinamento, eu vou fazer uma produção altamente intensiva, eu vou adubar o pasto ou não, o que seja. O que eu vou ter de alimento para o meu animal ao longo do ano? Eu preciso planejar. Produção. RH. Pessoas. Trabalho com pessoas. E pessoa tem dia que ele brigou com a mulher na noite anterior, porque o filho não está estudando, não conseguiu dormir, ou o filho precisou ir no hospital, está com a cabeça cheia, ou ele bateu o carro, que seja. Eu sei que o patrão tem, mas a gente está falando de ser humano. Aí tem a inveja entre funcionário, que um recebeu treinamento e outro não. Por quê? Gosta mais de mim ou não, eu vou fazer meia boca. Então, eu preciso ter uma baita de uma gestão dos produtores. Ah, mas o cara estudou, não tem 4ª série. Fundamental, não tem problema. Não é essa a questão. A questão é que você precisa envolver as pessoas dentro do processo. A pessoa não pode fazer só um processo lá, porque ela vai falar que sempre o processo que ele vai passar para frente do colega dele de trabalho é mais fácil. Ele nunca espera eu terminar, ele só reclama que eu faço errado. Então muda, gira as pessoas dentro da fazenda para cada uma entender realmente o processo de pesagem, apartação de gado, a parte de vacinação, necessidade de você controlar o alimento.
ter essa percepção. Então, a gestão das pessoas é fundamental, porque daí a gente entra nas outras duas gestões, a comercialização, de quem que eu compro, como eu compro, de quem eu vendo, para quem eu vendo. Ah, eu comprei um sal de uma empresa X. Essa empresa, ela entrega direto, você está comprando uma revenda? Ah, revenda. Ou seja, direto. Eu tenho um técnico que vai me visitar, vai me orientar, ó, tá acontecendo isso. Ô, tô falando com o Thiago aqui, ó, que eu sou amigo do Thiago, ele tem uma informação assim assada do mercado. Por exemplo, aquilo que você falou, a informação. Eu preciso trazer. E muitas vezes o funcionário, não o proprietário, o funcionário não gosta de uma pessoa de uma empresa X e não deixa ele entrar na fazenda. E quem vai pagar o pato é a atividade, por exemplo. Então, como que eu estou comprando e como que eu estou vendendo? Eu só vendo para um frigorífico, ah, Thiago, só tem uma aqui. Tudo bem, vamos sentar para conversar. Que tipo de animal que você quer? Eu lembro sempre de uma história, um empreiteiro, aqui virei amigo dele, aqui de São Carlos, tinha fazenda no Mato Grosso. O irmão tocava, infelizmente faleceu, ele foi tocar o negócio. E ele não entendia nada de boi, ele não entendia de engenharia civil. Ele chegou na frente de um grande frigorífico, lá no norte do Mato Grosso, e falou, ó, que tipo de animal que você quer? Eu falei, ah, eu quero um animal de 2 anos e meio, 4 dentes. Ele falou, tudo bem. Ele pensando como viés de engenheiro. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um alicate e arrancar o dente do gado? Daí, lógico, o frigorífico deu risada, não é assim, tem um processo de produção. Aí ele foi contratar pessoas, auxiliar ele no processo produtivo. Então eu preciso ter gestão de pessoas, a comercialização, entender como que funciona o mercado e, por final, gestão de custos. Eu preciso controlar, preciso saber quanto que custa produzir minha arroba, quanto que custa, porque o produtor de grão sabe, ah, meu hectare custa 50 sacos de milho. Então, eu preciso tirar 70 sacos para ter 20 sacos de margem. Essa é a fala do agricultor. A fala do pecuarista é 250 paga a minha conta, arroba, viu? 230 não paga? Não, tá apertado. O custo subiu. 230 apertado. Cadê a sua conta? Mostra a sua conta para mim. Então, eu acho que o pecuarista de sucesso, ele precisa mergulhar na fazenda. Ele precisa ter a vontade, né? Fala assim, é isso que eu gosto de fazer. Eu sei que muitos têm, mas muitas vezes tem falta dessas ferramentas. Você precisa começar a acompanhar. Pô, você está comprando produto, você está comprando animal, você está vacinando, me ajuda aqui, me treina. Hoje você tem, ó, Agrotalk, podcast, ouça, aprenda. Não fica só ouvindo moda sertaneja, que é gostoso também, tem que ouvir, não tem que desligar, tem que comer a picanha, tomar cerveja, mas ouça, aprenda, discuta. Isso que eu acho que essa é a minha resposta, tá, Ângela? Eu acho que a gente precisa entender o negócio do dia a dia. O conhecimento para qualquer ser humano é tudo, né? Tudo começa pelo crescimento, pelo conhecimento. Hoje em dia você também não tem liberdade se você também não tem conhecimento. A gente Sim, perfeito. está caminhando para o final do nosso podcast e eu queria falar um pouco sobre futuro, né? O Futuro. futuro no mundo da carne no Brasil e no mundo, né? Eu queria falar das preocupações para esse futuro. Recentemente a gente teve aí um estudo falando da expansão da agropecuária que vai exigir investimentos em infraestrutura, pesquisa, financiamento. Esse estudo foi feito aí por projeções do agronegócio, do estudo Brasil 2019-2020 até 2029-2030, feito lá em conjunto com as instituições e o MAPA. Lá nesse estudo, eles estão dizendo que a produção brasileira de carnes, a bovina, suína, aves, entre 2019 e 2020, 2029 e 2030, deverá aumentar em mais de 6 milhões de toneladas, né? Então, o volume total dessas carnes vai passar dos 28 milhões de toneladas e pouquinho para quase 35 milhões de toneladas, o que vai significar aí um acréscimo de quase 24% na produção de proteína no Brasil. Então, veja bem, é um aumento muito expressivo para daqui aí 10 anos, né? Então, eu quero saber, isso quer dizer que a gente pode esperar também por mais investimento em tecnologia, bom planejamento para a produção, sanidade e tecnologia, Tiago? Esse é o caminho. Pode esperar isso, tá? Eu acho que a comunidade agro pode esperar isso. Se a gente olhar, e aí, de novo, sem puxar sardinha nenhuma, é o agro que vai bem, é o agro que dá certo, tá? Então, se é o agro que vai bem,
se eu sou um investidor, o que o Brasil tem que eu vou querer conhecer o Brasil, eu vou querer investir no Brasil. Independente da questão ambiental, trabalho escravo, o alimento vindo de laboratório, eu acho que tudo isso é um processo. Tá? Eu vou contar uma historinha aqui da questão do veganismo, né, até para a gente falar do futuro da carne. Eu tenho uma colega que estudou comigo e que ela era vegana. Né? Ela não era vegana, ela se tornou vegana. E um dia, eu conversando com ela, falava, eu preciso, tá, entender um pouquinho como que é esse mundo, qual que é o custo do alimento. Porque muitas vezes eu sou questionado nas minhas aulas, nas minhas palestras, exatamente sobre isso. Eu falei, Lígia, você pode me falar como que é o mundo vegano? Daí ela falou, putz, Thiago, eu não vou poder te ajudar, eu posso te ajudar, mas eu não sou mais vegana. Eu falei, puxa vida, né? Enjoou, brinquei com ela porque era próxima, né? Ela falou, pasme. Ela escreveu assim no WhatsApp, pasme. Meu médico falou que meu organismo não está preparado para o veganismo. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado, daí você falou muito bem, a gente tem informação. Isso vale para a produção, isso vale para o mercado. A gente tem muita informação, é de tudo quanto é lado. O que serve para mim não serve para o A, para o B, para o C e para o D. Eu preciso entender o que me serve, seja na minha produção, aquilo que eu falei do meu vizinho, mas também seja para o meu organismo. Tem gente que fala que o café faz bem, tem gente que fala que o café faz mal, chocolate, idem. Então, pode ser que o veganismo... Eu acho que tem espaço veganismo, tem espaço para carne de laboratório. Tudo bem, a carne pode ter a mesma textura, o mesmo gosto. Qual que é o impacto disso para a nossa saúde? Já foi falado, eu nunca vi nenhum estudo disso. Se tem algum impacto de várias moléculas, tem algum impacto? Eu não sei. Pode ser que daqui 5 anos, Ângela e ouvintes, eu esteja comendo uma carne de laboratório. Pode ser, não duvido. Mas eu acho que há uma tecnologia e que não é estudada. Tá? Estudado o quê? É falado só os benefícios. Os malefícios ninguém nunca fala, porque é chato falar, é feio falar, vai trazer menos renda para mim. Então, vamos uma ponderação. Quando eu penso no futuro, eu acho que o Brasil... É essa pegada, é o do investimento no agronegócio, é o agro que vai bem a minha fala anterior. Então, a gente vai ter investimento, sim, nesse setor, vamos continuar tendo, e a saída tem 3 saídas para países produtores, e principalmente eles do Brasil. Primeiro, investimento em capital humano, a gente precisa ter gente boa, com know-how. A gente precisa ter mais Ângelas, a gente precisa ter mais Roberto Rodrigues, a gente precisa ter mais pessoas assim, tá? A gente precisa ter mais a Terezas Cristinas, isso é fundamental. Os representantes de classe são fantásticos aqui. A gente precisa ter mais gente disso, mas gente falando assim, de pecuária, de agronegócio. Então, capital humano, gente boa, né? Não dá para ir para os Estados Unidos e ficar lá. Tem que começar a voltar essa turma. O governo tem que começar a trazer essa turma de volta. Bom, com um propósito, com um objetivo sempre. Então, não ser reativo, ser proativo. Segundo ponto, infraestrutura. Infraestrutura, para mim... E quando eu digo infraestrutura, é porto, ferrovia, armazém. Não é admissível, não estou falando de concorrência, que uma empresa da Argentina venha aqui ser a maior armazenadora do Brasil de grãos. Não pode ser assim. Eu acho que eles têm que vir, eu gosto de concorrência. Eu acho que a gente tem que ter concorrência, porque isso é saudável, traz know-how e tecnologia. Eu costumo dizer lá, para quem que a Chrysler foi vendida? Para a GM ou para a Ford? Quando deu a crise. Para nenhuma das duas, ela foi vendida para a Fiat. Por quê? Pagou mais? Possivelmente. Mas por quê? Ia trazer know-how novo, ia ter nova tecnologia. Isso que é a economia americana, isso é que é a economia japonesa. Eu preciso ter competidor. Então, a minha fala para o armazém argentino não é ruim. Eu acho que ele pode estar aqui. Mas a gente também tem que ter as nossas empresas produzindo. A gente tem que ter infraestrutura nossa. Infraestrutura, imposto. Uma tonelada de soja exportada aos Estados Unidos é $53. Aqui é $101. Por quê? Não tem uma infraestrutura de transporte, tem muito custo. A gente paga muito imposto. Então, a gente precisa resolver. E o mundo sabe. O mundo sabe. Nossa, para abrir uma empresa no Brasil é 60 dias. Eu pago muito tributo. É para desistir, né, no meio do caminho. Para desistir. E, por final, o que você falou, a tecnologia. É o terceiro pilar. Países produtores de alimentos, tem que investir em tecnologia. Eu tenho que produzir mais com menos. E a tecnologia está vinculada com a nutrição, com a genética, com a sanidade, com o pasto, com tudo que a gente falou, com o conhecimento do clima.
o conhecimento dessa dinâmica de mercado, isso é importante. Então, são essas as saídas. A tecnologia eu deixei por último porque é fundamental. A tecnologia que me faz produzir, você me perguntou, eu não fugi da pergunta, a gente fala de uma produtividade média de um gado brasileiro de engorda de 4,8 arrobas por hectare, é muito pouco. A gente fala de 1 A por hectare, é muito pouco. A média brasileira pode ser 2 UA e meio por hectare. A média brasileira pode ser 10 arrobas por hectare. Não, e são números. Tem gente que vai falar, eu produzo 30, 40, 50 arrobas por hectare, Thiago. Eu concordo, mas um pouquinho que a gente melhorar isso com conhecimento, gestão e tecnologia, a gente vai oferecer esses não só 6 milhões para o mundo, oferece 10 milhões para o mundo. Sim. A gente tem esse potencial. O pecuarista brasileiro, o produtor brasileiro, ele só tem motivo para ficar preocupado se ele não se capacitar, se não investir em tecnologia e também infraestrutura e pesquisa, né? Isso está bem claro para nós e o futuro, é claro, vem aí sendo digitalizado, né? Agora com a pandemia, então a gente vai observar um crescimento exponencial ainda na pecuária brasileira. Eu Olha, acredito Thiago, nisso. esse podcast está muito enriquecedor. A gente pode ficar aqui horas a mais falando sobre a pecuária, sobre o agronegócio, mas eu queria que você já deixasse as suas considerações finais para a gente nesse finalzinho aqui de podcast. Não, eu agradeço mesmo. Foi o que você disse, realmente a gente não vê a hora passar. Realmente foi bacana, dinâmico, bate-papo. É sempre gostoso. Eu gosto muito de falar de agronegócio brasileiro, principalmente pecuária. Então, para mim, né, foi muito enriquecedor também. Faz a gente pensar em vários outros pontos. Mas a mensagem final que eu queria deixar para vocês a pecuária mudou bastante, a pecuária vem mudando muito, mas é uma pecuária que, junto com a parte agrícola, vem dando uma sustentação muito enriquecedora para o Brasil, em termos de renda, óbvio, mas também de emprego, em termos de transferência de tecnologia, isso que é importante. Então, eu tenho, na questão da pecuária em si, um futuro brilhante, né? Eu acho que há muito do que ser feito. A pecuária ainda, em muitos momentos, é amadora, em outros é um avião, tá? É um Boeing assim com alta tecnologia. Então, essas disparidades regionais, disparidades técnicas, a gente cada vez mais precisa achatar, e isso é responsabilidade minha, Thiago, da Ângela, de todo mundo que está ouvindo, é transferir conhecimento, transferir tecnologia, tá? Eu acredito no Brasil cada vez mais como papel fundamental. Já foi falado, celeiro de alimento do mundo. Sim, cada vez vai ser mais, tá? Em termos de seguridade do alimento, em termos de volume, custo baixo e qualidade. Então, eu penso que a gente está num cenário muito bom, muito positivo. A gente só precisa ter coordenação, tá? Coordenação de cadeias, uma comunicação maior, meio rural com meio urbano. A gente precisa desmistificar muita coisa. Sim. E trocar a comunicação que eu digo é de dentro do agro para fora. Mas o terceiro ponto é informação. A gente falou muito de informação. A gente precisa trocar informação. Informação nunca é demais. E a informação enriquece o nosso dia a dia e enriquece o nosso trabalho. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. É um momento de transição que a gente está passando de pandemia, mas que realmente o agro e a pecuária vêm, né, passando por essa tormenta mais uma vez, como foi 2015 e 2016. Tá? Isso. E ajudando a impulsionar essa economia, né? Perfeito. Tiago, olha só, eu falo que o Agrotalk é uma porta aqui de conhecimento para a gente trazer informações para o produtor que nos ouve, que está com a gente agora até esse final aqui, e para o pecuarista entender um pouco mais do que a academia também traz, o que a academia está fazendo atualmente dentro das universidades, e você, né, como professor lá da Unesp, da Exalc-USP, pesquisador do CPEA, sempre está trazendo para a gente esse conhecimento aqui. Então, fica mais uma vez aqui o nosso convite para deixar essa porta aberta para você sempre colaborar conosco, trazendo esse conhecimento aqui. Muito obrigada novamente e eu espero te ver numa próxima oportunidade. Não, eu que agradeço, viu? Foi um prazer, foi uma felicidade estar aqui com vocês, né?
E fico honrado aí com o convite. E contem comigo sempre que precisar, os ouvintes, né? A gente está sempre à disposição. O importante é a gente conversar e tirar dúvidas, né? Ajudar na evolução do negócio. Muito obrigado mesmo. Até a próxima! Um abraço a todos, até a próxima.